Hey guys, eu sou a Autumn e seja bem-vindo ao meu canal. I'm so happy to be here because number one, it's been a minute since I've made a video. I'm sorry, I've been lagging. Life happens. And number two, it's been a year, one whole year, since I started like posting reacts and videos and everything. So I'm like kind of emotional, kind of super excited. Anyways, I'm like full of gratitude today. But I had to come and make a video, like a new introduction video for everyone to like get to know me a little better. So I kind of wanted to just do another one for all my new followers, subscribers to get to know me a little bit better. And by saying that, I also want you guys to follow me on Instagram if you would like. On Instagram, I post more and I try to interact a little bit more, like ask questions and stuff. All the questions I'm going to answer today are from Instagram. I just had a story and people like asked some questions that they were curious about me, and things like that. So, anyways, follow me on Instagram if you would like to get to know me a little bit better. And my at is at Gringa underscore reacts. But, anyways, thank you so much for everyone who's here, who follows me, who subscribed to the channel, who indica música pra mim. Vocês são incrível, perfeito, amo muito vocês. Vamos lá para as perguntas. Yummy. Okay, I'm gonna jump around on the questions. Um, a lot of the questions were kind of like, how old are you? Where do you live? Things like that. So let me get into that, and then I'll get into like how I learned how to speak Portuguese, and those types of questions. So, primeira pergunta é: quantos anos você tem? Eu tô com um pouco de vergonha. Eu tenho 28 anos. Eu fiz esse mês no dia 7 de fevereiro. Sim, eu sou aquariana. Todos os traits and personality and all that stuff, to be completely honest, line up with me. I'm very, very Aquarius. I'm very like stick to myself, very independent. Anyway, outra pergunta é: aonde você mora? Então, hoje em dia eu moro no estado de Utah. Um, Salt Lake City é a cidade. And Utah fica. Não sei muito bem explicar, mas tipo, fica meio quase no meio dos Estados Unidos, tipo the middle. Eu sou do estado de Nevada, se vocês conhecem Las Vegas, slot machines, casinos, all that. Eu sou de lá. Mas eu nasci no estado de Washington, um, numa cidadezinho que chama de Spokane, Washington, onde eu nasci, mas minha vida toda eu morei em Nevada. E para fazer faculdade, eu mudei para Utah e ainda tô aqui. Se você me segue no Instagram e tudo, você vê as montanhas. A gente mora num lugar muito, muito bonito, com muitas montanhas, muitas pessoas que faz hike, essas coisas. Estamos longe do mar, que é triste, e faz muito frio aqui. Mas uma coisa boa é essas montanhas, de verdade. Essa pergunta nem ia responder, mas you know what? I gotta answer it because I do get this question quite a bit. The question is: você criaria um OnlyFans? I don't want to yuck anyone's yum. I don't want to say like anyone's way of making money is better than someone else's. That way of making money and that type of content is not something that I will do or would like to do. And no, I will not do it. Um, I mean, shout out to all those people out there that have their OnlyFans and they're making that bag. They're getting their bag, I mean. They're making their money. I mean, that's awesome. So happy for them. It's just not something that I want to do or I will do. So that's not for me. Um,
But é isso. Maioria das outras perguntas é sobre a cultura brasileira, como é que eu aprendi a falar português, o que que eu gostei muito. Então vamos lá nessas perguntas e eu vou falando umas histórias, né, para vocês saberem mais de minha história. Então, primeira pergunta: como você aprendeu a falar português? Eu aprendi a falar português porque eu morei 1 ano e meio, 18 meses, em Brasil. Na verdade, era um pouco menos, mas foi por causa disso que eu aprendi. Então, pra não falar tanto de, tipo, religião, essas coisas, mas eu era parte de uma igreja quando eu desde criança. Eu não sou mais parte dessa igreja, mas eu era, e minha família ainda é parte dessa igreja. Então, crescendo eu era parte dessa igreja e quando eu fiz 19 anos, eu fui servir uma missão no Brasil. E eu servi minha missão, eu fui chamado para a missão em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, por esse tempo, eu fiquei no estado de Minas Gerais. Eu nunca fiquei na cidade de Belo Horizonte, eu fiquei em umas cidades perto, eh, tipo cidade menor. A primeira cidade que eu morei, foi uma cidade chamada de Ipatinga. Lá eu aprendi muito, mas deixa eu falar de novo, muito. Por quê? Assim, nessa igreja, quando você é chamado para uma missão, você, vai para um lugar do como chama em português? Centro de treinamento missionário, eu acho. But in English, it's, the MTC, Missionary Training Center. And in the Missionary Training Center, um, we learn language, and then you also learn about like the gospel and stuff like that that you're going to teach on the mission about, the church and whatnot. But when you're called to serve outside of the US, it's mainly language focused. So I was in the MTC actually here in Utah for just 2 weeks, and then I got my visa to go to Brazil. And so me and another girl, two other girls, excuse me, we were sent to the Brazil MTC. Well, in the Brazil MTC, no one spoke English. There were some people that spoke like a little bit of English, but like at this point, I was just on my mission for um what, 2.5 weeks. So I didn't really know Portuguese. Like I knew oi, tudo bem? I knew como você está? Um eu gosto de correr, essas coisas, mas o básico. Eu não conseguia, tipo, acompanhar uma conversa, entender as pessoas, enfim. A gente foi lá, eu sofri muito, eu e minhas companheiras, as hã, outras meninas que eu estava, as outras americanas. Uma era americana, outra era da Austrália. The three of us, we just stuck together. We stuck out like a sore thumb. That's a phrase that we say in English. I couldn't tell you what the phrase would be in Portuguese. I mean, I'll translate it for you, but pretty much like it was so obvious we weren't from there. We only spoke in English. We got in so much trouble. So it was fun. But then I got sent to Ipatinga. There I learned so much because I was not with people that spoke any English. So it was pretty much like I was thrown in. It was like you're gonna learn, like thrown into the fire, the deep end, whatever you want to say. I struggled. But because of that, I had her, and then like we lived in an apartment with another bedroom, so there was another set of companions, and those two also didn't speak any English. And so um I learned quick. I had to pick up quick because ao meu redor era só pessoas falando português. Então aí eu tinha que aprender. Tipo, no início elas falavam e eu ficava assim: "Oh, yeah. Oh, sim. Não sei". Assim, não entendia nada. A gente ia fazer lição e eu só sabia fazer oração. Isso é uma coisa que meu avô me ensinou, porque ele era da igreja também. Ele serviu uma missão na Holanda. Então ele falou: a primeira coisa você tem que aprender é fazer oração".
Então, quando a gente entrava nas casas das pessoas, eu era a pessoa de fazer a oração. Minha oração era terrível. Eu penso agora, eu fico com vergonha. Então, eu estava com essa, ah, menina por 12 semanas. E no final desses 12 semanas, eu estava muito melhor conseguindo falar. Eu já conseguia entender. Eu não posso falar qual dia, ou tipo, qual o momento que eu sabia que eu era fluente. Muitas pessoas me perguntam. Eu acho que nesse momento, 12 semanas lá, em Patinga, Minas Gerais, eu não era fluente, mas eu já conseguia acompanhar conversas, conseguia entender as pessoas falando comigo, entendendo mais, tipo, as pessoas na rua e essas coisas, entendeu? Mas depois disso eu fui para uma cidade chamada de Nova Lima. Então eu fiquei lá muito tempo. O mais tempo da minha missão foi nessa cidade e nossa, eu cresci muito lá, eu amo lá, eu quero muito voltar lá. Mas Nova Lima tocou muito no meu coração, eu amei muito. Eu acho que depois de uns 3 meses eu me senti fluente. Sim, meu sotaque era feio, mas eu estava com pessoas que só falavam português. Me ajudou muito de sofrer no início para o resto da minha missão eu conseguir falar. Enfim, eu tô falando muito dessa missão. Depois, se vocês querem saber mais disso, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre meu tempo nessa igreja, se vocês têm curiosidade. Mas eu fiquei em Ipatinga, em Nova Lima e depois em Betim. Os três fiquei em Minas Gerais. Eu me apaixonei pela cultura brasileira. Isso foi uma pergunta que eu recebi muito. O que te fez gostar do Brasil? Muita coisa. Não sei uma coisa só, entendeu? Tipo, a cultura, pra mim, meu ponto de vista, eu sei que isso não é, tipo, provavelmente não é pra todo mundo, mas a cultura parece muito aberto, entendeu? Muito tipo, como é que eu posso dizer? Loving, caring, like, desculpa, mas eu vou falar em inglês pra me expressar melhor. Um, like someone talks to you and they really want to talk to you. You know what I mean? Like they're curious about you and your story and who you are. And there's always a hug. Like you say hi to someone and they greet you with a hug and a kiss on the cheek. That was something that took me a long time to get used to. I'm from a family where we do not touch very much. We don't hug. We definitely don't kiss. And it's just like, it was so different for me. And like personal space is just different. But what I loved was just like that loving feeling. I don't know. I just felt so loved. And I feel like there's so much love that within the Brazilian culture people give. Um, that was my experience, and maybe you guys will humble me and say that's not how it is really, whatever. And another thing I love is I just feel like people have such a love for life. Like you don't live to make money and have huge house and all the cars and all the gadgets and all the things. You live to live. Does if that makes sense? Vocês tipo assim, aproveita a vida. Vai lá dançar, não importa quem tá olhando, dança, todo mundo. Não importa se você é velho, você é jovem, você não sabe dançar, você é dançarino. Tipo assim, não sei. Eu sei que eu tô falando muita coisa, mas, tipo, isso me pega muito, tipo, essa coisa de viver. É uma coisa que a gente cai muito aqui nos Estados Unidos, a gente vive pra pagar a conta. Tipo assim, a gente vive pra ganhar muito dinheiro pra ter coisas. Mas o que um, what is lacking is a relationship with your neighbors, a relationship with your friends, with your family, because we prioritize like our work, which that's not a bad thing. And that's just how it is. But one thing I loved about Brazil was there were so many people that, in my eyes, had so little in material things, but they had so much to give in like
just love, honestly, like pure love and like care for those around them. Anyways, I feel like I'm going on a tangent a little bit about this, but like there's so much that made me love the Brazilian culture. Outra pergunta que eu recebi foi: eh, como você conheceu seu marido brasileiro? Então, outra coisa que me fez aprender mais português e amar a cultura brasileira foi conhecer meu marido Léo. Eu não mostro ele é muito tipo, como eu posso dizer? We're really private people, so making videos like this and posting on Instagram is something that's a little foreign to me, and he's pretty private too. So we've been married for 3 years, or excuse me, together for 3 years, married for 2. Um, and eu conheci ele através de uma conhecida nossa. Eu era uma amiga, eu saía com uma amiga minha minha noite e ela falou: "Vamos eu quero que você conhece meus amigos". E aquela noite foi a noite que eu conheci ele. E desde aquela noite a gente não parou de falar, a gente ficou conversando. Eu até morava no outro estado, ele morava aqui, eu morava em outro estado, mas a gente falava e damos um jeito de, se ver. Tipo, passou um mês, depois eu vim voltar, visitar ele, depois ele me visitou. Enfim, assim que eu conheci ele, não foi nada demais, mas foi conexão bem natural e assim. E graças a ele, eu comecei a fazer react, eu tenho esse canal, então thank you, Leo. You're the best. I love you. Um, mas por causa dele também eu conheci muito mais da cultura brasileira. Por quê? Eu tô morando com alguém que, tipo, é do Brasil, ele não é de Minas Gerais, ele é de São Paulo, então também algumas coisas que ele fala, ou a experiência dele do Brasil é diferente que as pessoas que eu conheci na minha missão. Então, através dele, ele abriu, tipo, meus olhos para umas coisas legal e triste também do Brasil, mas também ele me apresentou, a programa Big Brother Brasil, que eu nunca tinha assistido, mas agora a gente assiste. Ele me apresentou, tipo, a Fantástico que a gente assiste. Então, através dessas coisas, eu aprendo muito mais da cultura, das notícias e isso. E outra coisa que eu apaixonei, eu quase fiz um vídeo sobre, foi Carnaval. Então, Carnaval no sentido dos desfiles, the parades of all like the floats and the people dancing and all that stuff. I literally fell in love. So last year was my first year ever watching any of that. I didn't really know anything about Carnival. On Global Play, they have like the desfiles of the I don't really know the schools of samba. And last year we watched it for the first time. I was like, oh my god, this is amazing! Like from the costumes to the dances to like the story that the dance and the parade is telling. There's a whole whirlwind of saying like how did I fall in love with the culture every single day. I continue to fall in love with the culture and learn more. There's so much more to learn. I just think it's so rich and beautiful. Another questions that I got was: qual é sua música brasileira favorita? That's a hard question to answer. Um, sei lá. Eu não tenho uma. Hoje em dia, meus olhos foi abertos, por causa desse canal, porque vocês indicam muito música que eu nem sabia que existia. Mas deixa eu falar, antes de fazer esse canal, eu conhecia música brasileira como através do Léo, mas também antes disso, quando eu servi missão, só passando na rua, as pessoas tocam música bem alto na rua, e só foi assim. Então, na época que eu tava lá, quem era famoso? Tinha uma música Baile de Favela, tinha uma música, acho que é Metralhadora, que é uma mulher, ahn, Domingo de Manhã, acho que é pagode, sertanejo, não sei, mas enfim, essas músicas eu voltei da missão, eu já fui, eu usava Pandora na época, então eu já fui lá
procurando, vendo, amava. Depois eu fui conhecendo mais música e eu me apaixonei pelo artista e a voz do Xamã. Eu amava Xamã. Oh my god, literally like in love. I would have his songs on repeat. And his acoustic, like it's like Cancun acoustic something. In love. I could sing them all word for word. Anyways, so Shama, I loved him. And then Leo started showing me other music that at first I did not like. And what was that? That was like funky, but like from Sao Paulo, and he loves like Hariel, and then he loved Ig, and all those people. There's some other people I don't really know that I can't remember. And at first I was like, this is like not good. I don't like it. And then I started doing reacts. And at first I was like, hey, let me do Shama because I love him. And then you guys started commenting like, oh no, do Matue, do Teto, do Will. So then I started doing a lot of Teto and Will, and my eyes were opened to Matue, Teto, and Will. So Trita para um. I was like, oh my god, like trap in Brazil is actually so fire. Like I was shook. And then I started getting comments like, oh, do more funky. So I did some different funky. And then started to actually like the GR6 Explode guys. And so I would say this isn't like overall my favorite, but at the moment, I'm listening a lot to a song called Banco de Carona, I think is the title. There's like the Don Juan, there's MC Kako, there's Hariel, Marks. I'm forgetting a couple other ones, and I feel bad. I'm sorry, but at the moment, I'm loving that song. Next one is quais são os artistas brasileiros favoritos? Meus artistas brasileiros favoritos. Um, eu não posso dizer de verdade. Como eu já falei muito, eu amei Xamã no início. Ainda amo Xamã. Nossa, próxima vez que ele vem nos Estados Unidos, I have to go. I literally have to go. I'm a little partial to like trap music. So I love Matue. He's awesome. And then I'm loving like um Iggy. I mean, Let's Go Quattro and Let's Go 3. I was like in love with. I still listen to those on the daily. So I love Ig. PH, his voice is out of this world. Ryan SCP, he just like seems so cool. So that whole like GR6 Explode, guys. I really, really love MSC Don Juan. That's another one that, like, after Let's Go 4, I was like, wait, is he like a new MEC, whatever? And then I did like a deep dive on MEC Don Juan, and I was like, wait, this guy has been famous for like a long time. So, anyways, I know that didn't really answer the question, but like, there's a lot that I really like. Um, but I would say I'm definitely partial a little bit to trap. So, the trap guys, I love you guys. For the most part, that was kind of like all the questions. I rambled on for a long time. This is kind of a long video, but that's kind of to get to know me a little bit better. Um, Se vocês gostaram, me segue no Instagram, me fala lá, curte esse vídeo, compartilhe, comenta tudo. Eu quero voltar a fazer mais react, então ou outras coisas. Então me fala aí se você tem indicação de uma música, alguma coisa que assim que você quer que eu reajo, faço react, não sei se reajo é uma palavra. I am so so grateful that last year I started this channel. Thank you for everyone who follows me and who interacts with me. You guys are amazing, seriously. Um Honestly, cheers to another year. But anyways, long video. Thank you so much. I hope that you guys are all doing well, having a great start of your year. And you can get to know me a little better. I love to get to know you guys a little bit more too. So follow me on Instagram for real. That's that. Thank you so much. Não esquece de se inscrever no canal, comment, all that good stuff. Thank you so much. E até o próximo vídeo. Bye bye. Beijo da gringa.